Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. Você encontra a nossa programação no nosso canal, inscreva-se aqui, clique no botãozinho aí embaixo se você ainda não estiver inscrito, no sininho para receber as notificações e você fica ligado na nossa programação, porque a Causa Operária TV é 24 horas, temos programação ao vivo aí durante o dia todo, você fica ligado no Panorama Brasil. Vamos discutir as notícias de Brasília e de Pernambuco, hoje com os companheiros Renan Arruda e Vitor Assis, começando pelas notícias de Pernambuco, porque a discussão da situação dos rodoviários é frequente aqui no nosso programa, não é exclusividade de Pernambuco, não é exclusividade do Recife, mas foi decidida, ou será decidida hoje, né, a greve dos rodoviários. Conta mais pra gente, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Renan. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. A situação dos rodoviários, ela de fato aparece toda semana aqui. A gente tem que sempre destacar, simplesmente porque o ataque contra essa categoria ele é imenso. E a mobilização que a gente tem visto não é resultado de uma iniciativa sindical, muito pelo contrário, ela acontece apesar, por cima de todo o esforço das direções dos sindicatos rodoviários para impedir uma mobilização real. O caso aqui é importante porque ele demonstra os limites da atuação da esquerda pequeno-burguesa, da política do lobby parlamentar, em vez de uma mobilização real na defesa dos seus interesses. Há algum tempo, o sindicato dos rodoviários, que atualmente está sendo dirigido pela oposição Guará, do CSP com Lutas, uma junção aí do PSOL com o PSTU, depois de muita demagogia, de muita paralisação artificial, protestos artificiais que contam com a minoria muito, assim, contam com uma parcela muito pequena, efetivamente, da categoria, conseguiram fazer uma encenação e aprovaram a lei a partir da própria bancada do PSOL na Assembleia Legislativa, supostamente proibindo a dupla função. Os patrões, né, simplesmente ignoraram completamente essa lei. A Grande Recife Consórcio, que é o sindicato dos patrões, fala abertamente que a lei é ilegal, que não tem que seguir a lei coisa nenhuma, né? E na prática está demitindo os cobradores de qualquer maneira, né? Está forçando os motoristas a cumprir a dupla função. Isso daí comprova, né, que esse tipo de iniciativa, de procurar uma lei, que pode ser derrubada a qualquer momento, né, que não tem um caráter decisivo e tal, é apenas uma tentativa de impedir que se desenvolva uma luta aberta entre os trabalhadores e os seus patrões. A política da oposição Guará e também do que era a situação até pouco tempo, né, que eram os setores da força sindical, nunca foi a de mobilizar os rodoviários, tanto é que em todo esse período, por mais que haja uma revolta muito grande contra todos os ataques, essa revolta nunca é canalizada numa grande mobilização, numa greve efetivamente combativa, coisa do tipo, porque as direções da esquerda pequeno-burguesa, direções inclusive ligadas ao próprio patronato, como é o caso da força sindical, elas procuram direcionar toda a revolta para um acordo de bastidores, né, que vai ser desfeito a qualquer momento. Cabe destacar também que já havia uma promessa de greve há 1 ou 2 semanas, né, sendo que no dia da greve, né, que foi inclusive votado em assembleia, o sindicato foi lá e negociou algumas pequenas reivindicações com os patrões.
E o que está claro é que, apesar de todo tipo de acordo aqui, a situação não se resolve, né? A tensão entre a própria categoria é muito grande. Afinal, a dupla função leva não só a um desgaste ainda maior dos motoristas, né, causando inclusive acidentes, como leva à demissão de uma quantidade muito grande de cobradores. A tendência é que isso daí vai resultar no enfrentamento, né, e o papel de toda organização de esquerda deve ser de fomentar esse enfrentamento, preparar esse enfrentamento, para que seja um enfrentamento com características nacionais, né, que os rodoviários de todo o país, né, se mobilizem em um movimento nacional, de fato, contra a dupla função e por todas as suas reivindicações próprias, né, que, afinal de contas, foi uma das categorias mais atingidas aí com a pandemia de coronavírus. Isso aí a gente tem que colocar claramente, só vai acontecer também na medida em que esse movimento se colocar na perspectiva de derrubar o governo Bolsonaro. Tá certo. Muito bem. Passando por uma notícia, deixa eu ver aqui na nossa pauta, vamos falar da situação política local daqui a pouquinho. Antes, mais uma informação: o tradicional Jornal do Comércio aí está demitindo 50 funcionários, um dos jornais mais antigos do país, tradicional no Recife. Qual que é a situação, Vitor? É o caso do Jornal do Comércio, e aí também é uma daquelas notícias que ajudam a comprovar as fraudes, né? A gente recentemente deu uma notícia aqui nesse programa de que o prefeito João Campos, prefeito eleito, né, João Campos do Recife, teria sido eleito aí com uma maioria até considerável dos votos, mas na verdade a gestão do PSB é odiada na cidade. Então, assim, se já mostra que a eleição foi uma fraude, porque como é que o povo odeia o PSB e escolheu o PSB para o seu terceiro mandato em Recife? Aqui também é a mesma coisa, né? A imprensa capitalista, ela está numa crise muito grande a nível nacional, e no caso de Pernambuco isso aí é só uma expressão disso. O Jornal do Comércio é o principal jornal do estado, não é o mais antigo. O jornal mais antigo é o Diário de Pernambuco, que inclusive é o mais antigo da América Latina, e ele, na pandemia, ele parou completamente a sua circulação não impresso, e atualmente a impressão dele está bastante restrita. Não sei muito bem como está funcionando, mas fizeram uma série de mudanças aí que você já vê que é aquela mudança de fim de feira, né? E o Jornal do Comércio segue na mesma linha, né? As emissões todas estão ligadas a, ao próprio jornal impresso, porque o Jornal do Comércio tem todo um sistema de comunicação com rádio, tá? Rádio, televisão, o próprio jornal digital, mas os 50 funcionários são ligados ao jornal impresso. Desses 50 funcionários, 20 são jornalistas. E desses jornalistas, alguns deles são bastante conhecidos aí, alguns renomados, inclusive, né, por renomados de ter recebido prêmios. Mostra que a imprensa capitalista toda tá numa crise muito grande, porque a política oficial do regime, né, que é a política neoliberal, que é a política que a imprensa capitalista defende, ela é extremamente impopular. Se fosse popular, o povo estaria aí apoiando a imprensa burguesa, que só consegue se sustentar, primeiro com uma quantidade absurda de propaganda, que aí só reforça a, o financiamento dos capitalistas na imprensa burguesa, né, tornando a imprensa refém dos capitalistas e, finalmente, com todos os subsídios do Estado capitalista que são dados à imprensa. Ok. Passar por uma notícia do DF, situação do governo do Ibanez. Sai uma notícia aqui do. De onde que saiu? Notícia da Folha. Do seguinte: escritório de Ibanez tem condenação por desvio do Fundeb e é dado campeão
de honorários indevidos. São muitos anos aí, peço para o companheiro Renan explicar. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Rafael. Vocês desculpa, eu tive um problema técnico aqui, mas eu acho que vamos ver se resolve agora. Bom, você estava. É a notícia sobre o escritório do Ibanez, não é isso? Isso Vocês mesmo. me escutam? Sim, estamos ouvindo. É, Você nos escuta? então, tá falhando um pouco. Bom, vamos ver se eu consigo. Vocês conseguem me escutar aí. Então, saiu uma denúncia agora, né? Para variar, a denúncia, pelo menos até agora, não saiu no Jornal Brasília. Esse foi um jornal de fora, a Folha de São Paulo publicou a notícia de que o escritório do Ibanez foi condenado aí, em primeira instância, a pagar multas referentes aí a processos, né, o escritório do Ibanez estava vinculado, tanto o próprio escritório do Ibanez, como ele está relacionado com outros escritórios no Piauí, referentes a um passivo trabalho, um passivo que foi detectado pelo TCU de pagamentos de valores não pagos pelo Fundeb para municípios do país, né? Então, o que é que acontece? Esses escritórios firmaram um acordo com os municípios e, na medida que eles conseguissem aí ganhar na justiça as causas aí com relação à devolução por parte do governo federal do Fundeb, ficariam com 20%, né? E agora o Tribunal de Contas já tinha se posicionado a esse respeito, voltou a se posicionar, falando da ilegalidade, que você não pode transferir verbas da educação para pagar outros tipos de ação, né? Isso aí é um grande negócio, né? Esses escritórios aí de advocacia enriqueceram muito, né? O Ibanez, se não me engano, ele é o governador mais rico do país em processos desse tipo aí, né? Inclusive com o próprio movimento sindical e tudo mais, né? Bom, ele teria que devolver 3,3 milhões, né? Perdeu em primeira instância, e tem aí vários escritórios vinculados a isso aí, né? Ele tem relações, os valores aproximam aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a informação, mas são somas altíssimas que foram repassadas, já teriam sido repassadas para esses escritórios, né? E que deveriam, segundo a primeira decisão em primeira instância aí, ser devolvidas para os municípios, né? Então, basicamente, essa é a informação. Ok. Deixa eu aproveitar então, convidar você que nos assiste a conhecer também o Diário Causa Operária, nosso jornal diário, no ar desde 2003, com as notícias, a análise, a discussão e a crítica, jogo rápido dos principais acontecimentos nacionais e internacionais. Se acessa em causaoperaria.org.br, www.causaoperaria.org.br. Vá lá, conheça, assine o Diário Causa Operária. Ok, vamos lá. Bom, falar um pouquinho de que nós temos para já. Bom, antes da gente passar para os temas principais, mais uma notícia, dessa vez vem do Nordeste, mas agora tô. Ah, não, é dirigida a Pernambuco. Precisaria só entender por quê, né? Tem uma proposta de emenda constitucional, é isso mesmo? Para escolher até a cor da tinta que as prefeituras vão usar. Mas por que só em Pernambuco, Vitor? Você foi, É, vai lá. estão ouvindo agora? Estão ouvindo, Rafael? Sim, pode falar, Vitor. Tá certo. Bom, não sei exatamente por que apenas em Pernambuco teria esse. É uma proposta de emenda à Constituição, número 15,
iniciativa do deputado Valdemar Borges, do PSB, que quer inserir uma proibição no artigo 97 do texto constitucional. E essa medida já teria sido aprovada na Comissão de Justiça, CCLJ, na última segunda-feira. A gente teria que dar uma lida bem no texto, né? A burguesa seria de fato delimitada ao estado de Pernambuco. A PEC, né, seria para o seguinte: proibir que haja uso de sinais, marcas, símbolos, slogans e jingles características das legendas ou utilizados em campanhas eleitorais. Além disso, a escolha de cores ou ícones para bens públicos deve considerar preferencialmente referências da bandeira oficial do ente federativo. Colorações usadas por partidos só poderão ser atribuídas se houver alguma justificativa técnica para tanto. A ideia da PEC é para incluir isso daí na Carta Magna, prevista na Lei Estadual número 17.047, né, que aí já é uma lei estadual. Então, que parece de fato uma alteração somente no estado de Pernambuco. Isso aqui é interessante porque mostra o nível de ridículo, né, do controle que o regime político quer ter sobre absolutamente tudo que as prefeituras vão fazer, né? Agora você teria que ter um parecer técnico para escolher porque você vai pintar a parede de vermelha ou de cinza, né? Acho que isso aqui estaria, inclusive, eu teria que colocar, né, que isso aqui só vai ser utilizado para tentar impedir a esquerda de utilizar a sua propaganda nas prefeituras que administram, porque precisaria ter uma justificativa técnica para você escolher uma cor ou outra, mas a gente sabe muito bem como que é essa justificativa técnica, né? Algum elemento aí do TCU ou de qualquer órgão de controle que é dominado pela direita golpista é que vai determinar se aquilo é técnico ou não. Portanto, ele vai permitir que tudo que seja da direita seja passado e que seja da esquerda não seja passado. Também isso aí certamente entra nas medidas da burguesia para tentar atacar ainda mais a polarização política, né? O que vai ser aceito é aquilo que é, sei lá, cinza, branco, preto, coisas do tipo, que seriam cores neutras, né? Mas impedir aí que a prefeitura faça uso de uma cor como vermelha, né, que é uma cor mais associada à esquerda, né? Tudo bem que tem muita coisa muito mais grave acontecendo aí, mas acho que merece aí um rápido destaque só para ver o interesse em controlar absolutamente tudo da vida das prefeituras, né? Exatamente. Ok. Bom, mais uma do DF. Vamos juntando essa daqui, vamos iniciando aqui, né, nossa discussão sobre a situação da saúde. Covid-19, estado de calamidade pública prorrogado até o dia 30 de junho de 2021. O DF, nesse momento, tem 737 novos casos e 9 mortes apenas nas últimas 24 horas. Renan, como é que fica a situação? Calamidade pública por mais um semestre. Com que base eles podem falar isso daí? Eu diria, se eu fosse simplificar isso aí, Rafael, eu diria que é o desespero do governo, não, desespero entre aspas, né? Mas é a tentativa de dar algum tipo de resposta para um agravamento de uma situação que está apontando aí para janeiro números alarmantes da progressão do coronavírus no Brasil, né? No Brasil e no DF em particular. A gente já está chegando aqui aquele fator de 1 ponto, né, que é quando a pandemia passa, adquire um grau de expansão muito grande. A gente 1,2 no auge aí da pandemia, né, quer dizer, estamos caminhando para uma situação semelhante, se é que já não estamos nela, né, porque a gente sabe que
a subnotificação, o próprio encobrimento do governo diante da sua total inoperância, dos governos em geral, né? Seja nacional, seja os estaduais, a sua absoluta inoperância no sentido de apontar uma política que deveria corresponder de fato às necessidades da população, né? Então como é que se diz? O acobertamento disso aí, a utilização, por exemplo, dessa conversa da vacina, que a vacina, quer dizer, a vacina que não sabe nem se quando vai chegar no Brasil ou aqui no DF em particular, né, com um detalhe que o DF está alinhado aí com o próprio Bolsonaro, né, nessa política que não sabe qual é a vacina, né, bom, embora em outros estados seja demagogia, esse nível de demagogia chegou ainda. E o que está acontecendo é isso, não tem uma política para fazer frente à situação de conjunto, e aí fica aquela história de em algum momento a vacina resolveria o problema, e enquanto isso aí são medidas de tipo, como é que se diz? De fachada, né? Vamos ampliar o estado de emergência, mas de um ponto de vista objetivo não tem nenhuma política efetiva, né, para fazer frente à expansão da pandemia. O fato é esse, né? É apenas, nem dá para dizer que são medidas paliativas, não existe nada, na verdade, não tem política pública para diante do avanço da pandemia, né? No caso do DF aqui, a média, a mortalidade está girando em torno de 1,5%, mas nós temos regiões aqui, particularmente as regiões mais pobres, que já se aproximam dos 4%, né, de óbitos diante das contaminações efetivadas. Quer dizer, são índices altíssimos, alarmantes, né, os hospitais já estão em processo novamente aí de superlotação, né? Não existe nada, e nós estamos falando da capital federal, né? Quer dizer, você imagina isso aí no restante do país, como é que a situação está sendo colocada, né? Bom, tem que ver por que o ministro da Saúde está conversando com os governadores do Ceará e de Pernambuco. Está prevista aí a reunião, foi agendada aparentemente agora esses últimos dias. Por que a reunião, Vitor? Qual que é o palpite aí do que vai acontecer? Bom, primeiro, as informações, né? Na segunda-feira, foi, na segunda-feira, agora dia 14, né, esteve com Camilo Santana, e na terça-feira com o governador de Pernambuco, Camilo Santana do Ceará, na terça o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. As reuniões deveriam tratar aí da questão da vacinação para a Covid-19, né, segundo a imprensa burguesa. Acho que é um evento interessante porque mostra a farsa total da suposta luta contra o negacionismo. A imprensa burguesa criou todo um clima, né, de que nesse momento não haveria mais a luta de classes, haveria a luta entre, entre o negacionismo e o obscurantismo do governo Bolsonaro contra a ciência, a razão e tudo mais, que seriam representados pelos governadores, pela direita tradicional, etc. Isso aí fica revelado que é uma farsa completa. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, quando ele foi no discurso de sua vitória, ele falou, né, que os dias do negacionismo e do obscurantismo estariam contados. No dia seguinte, ele ligou para o Bolsonaro. E aqui a gente vê o mesmo tipo de postura aí dos governadores tidos como governadores de esquerda, governadores antibolsonaristas. A postura de que o governo é um governo genocida, é um governo que não tem um programa efetivo para o coronavírus e tal, mas ao mesmo tempo se reúne com o ministro da Saúde para discutir aí algum plano
supostamente de vacinação, que sabe-se lá quais são os critérios do Bolsonaro para vacinar a população, né? Isso aí só é mais uma comprovação da política de zigue-zague completa, né? Da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda centrista, que não age de acordo com um programa estabelecido, com princípios, né, sólidos, bem estabelecidos, mas com base fundamentalmente nos caminhos que a burguesia aponta. Se em um determinado momento eles devem se colocar contra o governo Bolsonaro, que a burguesia em si não tem um interesse em controlar o governo Bolsonaro, eles vão fazer um discurso um pouco mais agressivo com o governo Bolsonaro. Se a burguesia aponta que é necessário discutir com o Ministério da Saúde a questão da vacina, eles vão lá e discutem, né? A gente tem que apontar aqui claramente que esse daqui não é o caminho, né? É o mesmo caminho que está sendo tomado, aí, por exemplo, em relação às eleições na Câmara dos Deputados, né, que a esquerda está procurando apoiar um candidato da direita. Isso aí só vai levar a que a esquerda se anule politicamente, deixe de existir enquanto uma força política, uma força que tenha o seu programa próprio, que tenha a perspectiva de resolver os problemas da população. Bom, você colocou essa questão que toca diretamente o problema da frente ampla, né, e da política que a esquerda deve ter diante da direita dominante na situação política, no Estado, né, e da direita, da ala da burguesia que tende assim, à extrema-direita, né, Bolsonaro aí como um destaque. Ah, aí nós temos a discussão a partir de Pernambuco. O governador João Campos diz: em Pernambuco toda a esquerda está junto. Quem se isolou foi o PT. O PT se isolou ou foi isolado? Pois é, a primeira coisa que a gente devia falar sobre essa fala é que isso aí aconteceu nas páginas amarelas da revista Veja, né? E faz, todo mundo que vai falar nas páginas amarelas da Veja merece total confiança. A entrevista do João Campos, que foi recém-eleito aí por meio de uma fraude escancarada prefeito do Recife contra Marília Reis, que a própria Veja coloca aí como destaque a frase dele: precisamos nos unir, diz João Campos, novo prefeito do Recife. É feita uma série de perguntas aqui, mas todas no sentido de procurar dar uma linha política, uma orientação para a esquerda de conjunto. Então, a revista pergunta, né? A coligação do PSB incluiu siglas à direita como PP, MDB e Republicanos. Aí pede uma justificativa do João Campos, ele vai lá, dá uma enrolada, diz que é assim mesmo, frente de esquerda boa é assim. E aí quando chega na questão, bom, pergunta se vai apoiar Ciro Gomes, ele responde uma coisa que não dá para entender absolutamente nada, que fala o seguinte: você vai apoiar Ciro Gomes? Ele responde: construímos juntos uma tática eleitoral para 2020 com alianças pelo Brasil, mas não ficou nada acertado para 2022. Até que ele chega aqui, fala contra a polarização, né? O povo supostamente não quer a polarização, etc. Até falar no caso de Pernambuco, que é o momento mais chama a atenção, que é mais revelador. Pergunta: a briga entre o PSB e PT, que em seu estado ganhou contornos dramáticos, não é um obstáculo à união das esquerdas no pleito presidencial 2022? E o João Campos responde: vou lhe dizer, em Pernambuco, toda a esquerda está junto. Quem se isolou foi o PT. Mas o cenário para 2022 está aberto e os políticos precisarão fazer uma autocrítica e pôr o país à frente do partido. Se não houver essa maturidade, acabarão aparecendo forças de fora, tipo Bolsonaro, para ocupar o seu espaço. Aliás, de fora nada, mas assim ele se vendeu, né? Eu, então, com meus 24 anos, pensava: Bolsonaro tem 28 anos só de mandato. Bom, isso aqui é uma falsificação completa, né? Porque o João Campos dá a entender que o que seria necessário é a unidade do PT com o PSB para que
a esquerda tivesse um enfrentamento real contra o Bolsonaro. Para você entender isso daqui, eu teria que partir do princípio que o PSB seria o partido mais popular do Estado, mas isso aí não é verdade. Que você vê nas próprias eleições, como o João Campos fez questão de deixar claro, o PT concorreu sozinho. E mesmo assim ele teve 45% dos votos. Os 55% dos votos não veio do PSB. O PSB deve ter lá, sei lá, uns 15%, coisa do tipo. Veio do PP, do MDB, do Cidadania, do PSDB, do DEM, do Podemos e de toda a fraude eleitoral que foi feita. Então a própria situação em Recife já mostra, né, que uma suposta unidade das esquerdas teria que ter claramente o PT como um partido chave nesse processo, e não uma unidade em abstrato, porque o PT é o partido da esquerda do ponto de vista eleitoral mais importante do país, né? E as próprias eleições em Recife só apenas comprovaram isso. Mas, em segundo lugar, como a própria questão do Ciro deixa claro, né, o objetivo do PSB, e que a imprensa burguesa também coloca isso daí, é você ter uma união das esquerdas, mas não coloca sob que bandeira deveria essa união da esquerda deveria acontecer, quando na verdade a única maneira da esquerda ter uma candidatura forte o suficiente para enfrentar a burguesia é a unidade das esquerdas em torno da candidatura do Lula. Isso aqui não está colocado. Pelo contrário, o próprio João Campos coloca aí que o, o fator do PT não seria um fator determinante. Tanto é que haveria uma unidade na esquerda, que é mentira, sem o PT no Recife. É mentira porque, por exemplo, o PCO é de esquerda, o PSB não é de esquerda. O PCO é de esquerda, não esteve unido com o PSB. E até outros partidos, como o próprio PSOL, o PCB, etc., não teve. À frente do PSB, a única coisa que o PSB teve aí na frente dele de esquerda foi o próprio PCdoB, uma falsificação completa. Bom, mas para encerrar aqui, que nosso tempo já está estourado, o que a gente pode tirar a conclusão aqui é que a política da burguesia, no nível geral, né, na situação da frente ampla, é de expulsar o PT, né, colocar o PT para fora, que foi explicitamente o que aconteceu aqui em Recife, e depois acusar o PT de querer se isolar e, sob esse pretexto, pressionar aí a esquerda toda em conjunto a apoiar um candidato vigarista, direitista, sem nenhum grande potencial eleitoral, que das duas uma, ou vai perder de uma maneira desmoralizante para a extrema-direita, para a direita nacional, ou então vai, chegando ao poder, vai aplicar o mesmo programa neoliberal dos golpistas. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Tinha mais um tema para a gente discutir sobre a eleição da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não vai dar para a gente entrar nessa pauta. Fica para a próxima. Agradeço ao Renan, agradeço ao Vitor pelos comentários e as informações. Você acompanha a programação aqui da Causa Operária TV. Fique ligado e o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. Até lá.